Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E esse é um vídeo que me deixa muito triste de, de ver como as pessoas são mal instruídas dentro da Igreja Adventista. E o pior é que são mal instruídas por pessoas que se dizem influentes, estudadas, né? Doutores, arqueólogos, enfim, não quero fazer juízo de valores em cima de pessoas, e sim o que a pessoa está dizendo. Quando a gente trata de repreensão bíblica, não importa quem é que está à frente, nós precisamos fazer o nosso papel de orientar a igreja. Eu estou aqui para te orientar, independente se eu tenho meu diploma ou não, entendeu? O que vai garantir não é o diploma que eu tenha ou deixe de ter, ou quantos livros eu produzi ou eu li. Isso não importa. O que importa é se o que eu digo com a minha boca edifica a igreja ou não. Eu recebi uma notificação aqui lá do Instagram do canal Para Que Possamos. Já aproveito para convidar os irmãos a seguirem essa página, principalmente você que é adventista. Essa página ela tem se especializado em fazer você meditar no que os próprios pastores e líderes adventistas falam para você. É muito importante que você medite no que você está escutando e faça a comparação bíblica. Então eu quero dar uma ajudada nesse processo hoje, né? Longe de mim ter toda a ciência e sabedoria do arqueólogo Dr. Rodrigo Silva. Longe de mim. Mas eu preciso fazer algumas ponderações. Eu vou colocar um áudio aqui para vocês. Não vou colocar o vídeo dele, né? Porque a gente pode ter problemas. Mas eu vou colocar um áudio para vocês aqui. E vocês prestem atenção nesse áudio. E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para a Bíblia. Mas prestem atenção neste áudio, meditem. Permita-me corrigir um erro que muita gente comete em relação à Páscoa. Por causa de uma herança medieval católica, muitos pensam que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Isso não é verdade. A Páscoa comemora a morte de Jesus. A morte de Jesus. A ideia de atrelar a Páscoa ao domingo da ressurreição foi um argumento usado para justificar a guarda do domingo. A ideia de atrelar a Páscoa ao domingo da ressurreição foi um argumento usado para justificar a guarda do domingo. E quando a gente embarca nisto, a gente está errado. Meu Deus do céu. Vou tirar aqui, peraí. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Ele usou todo esse quesito aí, né, da festa da Páscoa, para atacar a Igreja Católica. E eu tenho meus problemas com a Igreja Católica, e são muitos, né? Os problemas quando a gente vai comparar a Bíblia com o que a Igreja Católica ensina, são muitos. Mas isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Como assim, Wagner? Uma coisa que ele falou ali, eu vou enaltecer, mas eu vou corrigir. Que ele disse, a Páscoa comemora a morte de Jesus. Olha só, a Páscoa não comemora a morte de Jesus. A Páscoa era um ritual de iniciação para todo aquele cerimonialismo que se iniciava nesta que seria a primeira reunião solene. Como assim? Nós tínhamos 3 reuniões solenes determinadas para o povo de Israel. E é isso que a gente precisa entender. O que aconteciam nessas 3 reuniões solenes é que vai determinar o propósito de cada reunião solene. Entendeu? Então, eu pegar e fazer exatamente o que o Rodrigo Silva disse, de que a Páscoa não comemora, entre aspas, o domingo que seria a ressurreição de Cristo, e comemorar a morte dele? Como assim? Não, só um pouquinho. Nós, como cristãos, comemoramos o quê? A morte? Não, a morte nós lamentamos, porque ele morreu pela minha transgressão. A morte é lamentada, mas entendemos que foi necessário. Agora, preciso eu morrer juntamente com Cristo, para quê? Para quê, Rodrigo Silva? Para ser juntamente com ele
ressuscitado. É isso que a palavra aponta. Mas eu vou ser um pouco mais específico com os irmãos aqui. Tem gente que é leiga ainda nesse assunto. Rodrigo Silva é um, ele está mostrando ser leigo nesse assunto. Mas vamos esclarecer os irmãos aqui, então. O que acontecia? Tinha 3 reuniões solenes. Era determinada para o povo de Israel 3 reuniões solenes. Mas, dentro dessas 3 reuniões solenes, o que nós tínhamos? 7 festas. 7 festas dentro de 3 reuniões solenes. Então, no dia 14 do primeiro mês, toda a congregação de Israel se reunia para essa que seria uma reunião solene, e esse seria um Shabá, ok? Esse seria um sábado de descanso, e ali naquele dia era oferecido, na virada do dia para o dia 15, era oferecido o cordeiro. Esse era o ritual de iniciação. E essa palavra é muito importante, tá? Ritual de iniciação. Porque só poderia fazer parte dos outros rituais quem fizesse a parte do ritual de iniciação. E tudo isso é uma sombra da realidade que nós já temos hoje. Presta atenção. Então, o cordeiro era oferecido no dia 14, na virada do dia, no dia 14 do primeiro mês, e no dia 15 do primeiro mês era, então, comemorado dentro do povo de Israel a festa dos pães asmos. O que significa? Páscoa, nós já sabemos. O cordeiro oferecido significava Cristo. Agora, os pães asmos significam o corpo de Cristo. E por assim ser, todo o povo de Israel, dentro das suas casas, não poderia haver fermento. Eles precisavam cozer ervas amargas e pães sem fermentos para o consumo. E esta festa duraria 7 dias. Este ritual duraria 7 dias, contado literalmente. Então, no dia 22, nós teríamos a terceira festa, que era a festa das primícias. Daria iniciação, então, nessa festa das primícias, ou como se diz, a festa das semanas. A Bíblia usa os 2 termos em separados capítulos para falar da festa das semanas. Só que você percebe que este ritual ele se iniciava no dia 14 e terminava no dia 22? O que é o mais importante? O que o povo aguardava? Exatamente o fim do ritual, que é quando as primícias eram apresentadas a Deus. O que eram as primícias? O dízimo do quê? Dinheiro? Não. O dízimo de toda a plantação. As primícias, os primeiros frutos oriundos das primeiras chuvas que eram oferecidas a Deus. E tudo isso tem simbolismo espiritual tremendo para a igreja. Isso tudo tem simbolismo espiritual tremendo para a igreja. Vamos aos textos, para não ficar com o que o Wagner está dizendo, para não ficar com o que o Rodrigo Silva está dizendo? Vamos aos textos. Abram comigo, então, o Êxodo, no capítulo 23, que vai acabar falando sobre as 3... Ali no título, né, está escrito assim, ó, as 3 festas, mas o certo seria as 3 reuniões solenes. 3 vezes ao ano, vou dar o contexto para vocês. Êxodo 23, versículo 14. 3 vezes ao ano me celebrarei festa. Guardai a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como eu te ordenei. Ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Precisava o quê? Oferecer o cordeiro. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houver de semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo fruto do teu trabalho. Então, eram apresentados os primeiros e os últimos frutos daquele plantio. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não pode haver pão levedado. Nem ficará gordura na minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, este foi o primeiro apanhado que foi apresentado a respeito desses cerimoniais. Só que no decorrer do livro e dos livros do Pentateuco, eles vão deixando um pouco mais especificado a respeito desses eventos.
Nós estamos tratando da primeira reunião solene. Então, quando a gente vai lá agora para Êxodo, no capítulo 34, vai dar mais uma ampliada, vai dizer assim, ó, Êxodo 34, 18. Guardarás a festa dos pães asmos. Você está vendo que ele não está falando de Páscoa aqui? Você está vendo? Que ele não está falando de Páscoa. E isso não significa que a morte do cordeiro não era mais importante? Que não era importante? Ele não está falando de Páscoa, mas ele já está falando aqui da festa dos pães asmos. Ele já está falando daquele corpo que foi entregue, que era sem mácula. Lembra do cordeirinho sem mácula, sem mancha e sem defeito? Por que ele está falando disso? Porque ervas amargas e porque pão sem fermento. Esse é o simbolismo da situação da igreja como corpo de Cristo. É uma igreja que está buscando a descontaminação, buscando não ser levedado, né? Como se diz, como diz o apóstolo Paulo, um pouco de fermento. Você não sabia que um pouco de fermento contamina toda a massa, né? Então ofereceis o vosso corpo, né? Como esse pão asmo, porque nós somos o corpo de Cristo. Essa é a interpretação real dessa festa. Era isso que Deus tinha em mente quando falou com os filhos de Israel a respeito desse assunto. Mas vamos lá, então. Êxodo 34, 18. Guardarás a festa dos pães asmos 7 dias, comerás pães asmos, como eu te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. A comemoração aqui, o que é? A libertação. Presta atenção, né? Também guardarás a festa da semana, que é a das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti. Né? As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor Deus, e não cozereis cabrito em leite da sua própria mãe. Mas ele vai deixar muito mais claro a respeito das 7 festas em Levíticos, e aí lá em Levíticos 23 vai deixar bem apanhado a respeito disso. A festa solenes do Senhor. Levíticos 23, versículo 1. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. São essas as minhas festas. Presta atenção qual é a primeira festa que está ali. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra farei. Sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Percebe que o sábado aqui ele é cerimonial? E aqui está falando de uma festa contínua. Mas já está introduzindo que essa festa contínua precisava ser respeitada, mesmo que o dia 14 do primeiro mês caísse numa quarta-feira, por exemplo. Mesmo que o dia 15 do primeiro mês caísse numa quinta-feira. Então, o que nós teríamos? 2 sábados cerimoniais. Agora, você está vendo que não tem como desvincular uma coisa da outra? Estamos sim falando de sábados cerimoniais, mas ele já está introduzindo que aquele sábado que foi estipulado em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, ele faz parte desse conjunto. Ele faz parte desse cerimonialismo. Esse é um dia separado para entrar na presença do Senhor e cumprir esses rituais, porque tudo aquilo apontava para bens vindouros. E esse nosso bem vindouro já veio, é Cristo. Ele que é a representação de todas aquelas sombras. Ok? Então, a Páscoa. Aqui é a primeira vez que cita a Páscoa. Levíticos 23, versículo 4. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no meu templo, no tempo determinado. No mês primeiro, né, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aquilo que eu falei no início. E aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos. Então, a viração do dia. O cordeiro era oferecido no dia 14, e no dia 15 já era a festa dos pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. O que seria santa convocação? Reunião solene. E quando tinha essa santa convocação, nenhuma obra serviço fareis. Por quê? Porque era um sábado. É a mesma coisa. Os mesmos preceitos aplicados para o sábado precisavam ser aplicados nesse dia. É isso que está querendo dizer. E aí continua dizendo:
Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá o que de novo? Santa convocação. E nenhuma obra serviços farei. Então, quer dizer, tinha outra santa convocação dentro da festa da Páscoa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra que vos dou, cegardes a sua messe, então trarei um molho de primícia da vossa messe ao sacerdote. Este molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Você trazia as primícias da tua plantação e apresentava ali, né? Aí tem outras regras ali, né? E diz assim, ó, versículo 13: a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. A sua libação será de vinho, e a 4ª parte de um rim. Não comereis pão, nem trigo trochado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. E é estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Isso era determinado. E assim precisava acontecer até se cumprir esses dias. E quando que se cumpria esse primeiro ritual? Ele se cumpria exatamente no dia 22 desse primeiro mês. No dia 22, quando passava, então, Páscoa, Asmos, e aí contava-se 7 dias, entrava nessa festa das semanas, que também é chamada da festa das primícias. Tudo isso com simbolismo para a igreja. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, morreu, e agora, quando ele é oferecido como esse Cordeiro sem mácula, sem defeito, ele nos introduz e diz depois, né, que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, o que nós precisamos ser? Perfeitos também. Não que a gente vá ser perfeito ainda nesse mundo, não é esse quesito. O quesito é o que ele está apresentando, que nós precisamos, assim como o povo de Israel, retirar o fermento das nossas casas. E agora não existe mais literalidade nisso. Retirar o fermento das nossas casas, do nosso corpo, o que é? É buscar, é estar em processo de santificação para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. É esse o processo que nós começamos a fazer quando a gente aceita Cristo Jesus. Então vamos lá, aceitamos a Cristo Jesus, dia 14. Começamos o processo de santificação, dia 15. Apresentamos o molho das nossas primeiras colheitas perante o sacerdote. Então agora a gente começa a apresentar diante de Deus os nossos primeiros trabalhos. E muitas vezes o primeiro trabalho quer dizer muito mais conosco mesmo. Quando a gente está empolgado com aquela mensagem que recebeu, agora eu sou semelhante a Cristo, e a gente quer apresentar para Deus, olha, eu estou conseguindo aqui levar uma mensagem, eu estou conseguindo aqui agora fazer a tua vontade avançar. E ali diz que precisavam passar 7 dias até chegar no dia 22, aonde então se iniciava a festa das primícias. O que significa isso? Está apontando exatamente a ressurreição de Cristo. Pode apontar, obviamente, desde o momento em que os pães asmos são apresentados. Desde o momento do asmos, aonde este pão sem fermento é apresentado. E, enfim, é apresentado as primícias. E ali termina este ritual. Você percebe que nos outros 2 capítulos que a gente não leu Páscoa, a gente leu a partir de Asmos. E agora, Rodrigo Silva? Se a gente leu a partir de Asmos, onde é que está a Páscoa? Eu não estou negando o Cordeiro aqui, não. Mas eu não estou celebrando a morte. Eu estou celebrando o corpo de Cristo. E eu estou celebrando o quê? A ressurreição dele. E eu estou me introduzindo neste plano e neste propósito. Porque se você continuar na sua casa estudando, você vai ver que depois de passar 49 dias da festa das primícias, porque é uma contínua, quando a gente vai pegar isso e introduzir para a nossa vida, é uma continuidade que nós precisamos estar praticando, oferecendo as nossas primícias a Deus.
E eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dízimo como dinheiro. Estou falando de primícia daquilo que nós produzimos, os frutos que nós produzimos no nosso trabalho a Deus. O nosso trabalho sendo apresentado a Deus como frutos. Oriundos do quê? Um estudo mais aprofundado vai te mostrar que exatamente na época dessa festa, nós tínhamos as primeiras chuvas. Por isso, oriundo das primeiras chuvas, os primeiros frutos. E depois nós tínhamos a outra temporada de festa, que se iniciava quando? A festa do Pentecoste. Ali era outra reunião solene, não vou entrar nos detalhes agora, mas quando se completava os 49 dias, no dia imediato, era o dia 50, esta era a festa do Pentecostes. Todo o povo se reunia novamente para esta festa. Passando essa festa, o povo recuava e se encontrava novamente numa terceira reunião solene. E essa terceira reunião solene também vai englobar 3 festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Agora, para participar dessa última reunião solene, você só poderia participar dela se você entrasse no ritual de iniciação. Qual é o ritual de iniciação? O cordeiro. Então não adianta você querer participar de expiação se você não oferecer o seu cordeiro. Você está entendendo? Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Qual é o ponto que a palavra apresenta? Nós precisamos primeiramente aceitar o cordeiro. Nós precisamos nos transformar exatamente como seres representantes do corpo de Cristo. Nós precisamos, assim, neste processo, estar sendo ressuscitados com Cristo, oferecer as nossas primícias a Ele, ser batizado com o Espírito Santo, representando o Pentecoste, e aí depois nos prepararmos para as 3 últimas festas que a igreja ainda irá apresentar aqui nessa terra. Trombetas, expiação e tabernáculo. E me permita-me só uma coisa, antes que você chegue comentando aqui no vídeo, desesperado a respeito de expiação. O processo de expiação que eu estou falando aqui dessa festa não significa de jeito nenhum de que o cordeiro oferecido na Páscoa ele não foi autossuficiente para cobrir o meu pecado. Não significa de jeito nenhum nesse quesito. Isso sim irá apontar para a obra de Cristo. Irá apontar para a obra de Cristo quando ele sai do santuário, quando ele sai do Santo dos Santos para vir aqui para essa terra. Só que este processo da festa da expiação, que era feita aqui na terra, era o sumo sacerdote adentrando um dia em específico no ano, no lugar santíssimo, para fazer expiação por todo o povo que tivesse participado desde o processo de iniciação. E naquele momento, a própria palavra aponta de que o povo precisava ficar em silêncio, não tinha mais nada para fazer, só aguardando o sumo sacerdote sair daquele lugar. Você está entendendo? Então, assim, o que significa isso? Não há nada que eu faça a partir de agora, que é o momento que Cristo adentrou ao Santo dos Santos. Quando que ele adentrou ao Santo dos Santos? 1844? Nem pensar. No momento que ele ascendeu aos céus, é a mesma representação do sumo sacerdote adentrando o Santo dos Santos. Só que, assim como naquela época tinha um processo expiatório, onde o cordeiro já tinha sido oferecido e o sumo sacerdote borrifava o sangue, né, nas cortinas, nas paredes, assim como esse processo acontecia lá, o que acontece hoje? É um julgamento? Não. O que acontece hoje é a intercessão. Porque a função do sumo sacerdote era exatamente representar o homem perante Deus. O lugar santíssimo era o lugar da Shekinah, a presença de Deus. Então, o sumo sacerdote, somente ele, não sem sangue, adentrava naquele lugar. E agora, o que acontece? Cristo adentrou o Santo dos Santos de uma vez por todas, para todo aquele que fez parte do processo de iniciação. O que é fazer parte do processo de iniciação? Aceitar o Cordeiro.
Todo aquele que aceitou o Cordeiro fez parte do processo de iniciação, continuou no processo das festas, que é o quê? Transformar o nosso corpo, tirar todo o fermento, toda a maldade, toda a malícia, entrar em conformidade com Cristo. Todo aquele que ressuscitou com Cristo e hoje é nova criatura, este vai receber o Espírito Santo, Pentecostes, irá tocar as trombetas, anunciar o reino vindouro e passará pela expiação em um processo que ele não tem nada mais para fazer. Ele não tem preocupação, porque ele é nova criatura. Ele aceitou o Cordeiro. Ele está batizado com o Espírito Santo. Ele não tem preocupação. A expiação não vai julgar ele. Não. A expiação não vai julgar. A minha função hoje, neste processo inteiro, é aceitar o Cordeiro, transformar a minha vida. E se eu tiver alguma coisa, alguma falha dentro de mim, se eu tiver dentro de mim alguma coisa que eu precise ainda purificar, qualquer ferimento que eu tenha que arrancar, aonde que eu me achego? Dentro do meu quarto, me ajoelho e oro e entro na presença de Deus, usando a intrepidez que o próprio livro de Hebreus me dá, de entrar no Santo dos Santos por intermédio do sangue de Cristo. Aí sim, Jesus Cristo está fazendo algo por mim lá, intercedendo junto ao Pai. Vou falar mais uma vez aqui, mais uma vez. Aquele que aceita Cristo Jesus já passou da morte para a vida e não entra em juízo. Não entra em juízo. Ok? Então, antes de qualquer coisa, eu fiz um apanhado de todas as festas aqui. Lembrando ainda que falta a festa dos tabernáculos, que é quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo e aí vem habitar com o homem, né? E aí é dito na palavra, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a representação daquela festa de tabernáculos. Mas o vídeo em questão, o áudio em questão do Rodrigo Silva, está tratando apenas da primeira reunião solene. E essa reunião solene está primeiramente nos conduzindo a entender que o Cordeiro foi morto, mas que o nosso Cristo vive. E por isso nós vivemos juntamente com ele. Isso não tem nada de catolicismo. Isso não tem nada a ver com o dia de domingo ou até com o dia de sábado. Não tem nada a ver. Nós precisamos internalizar qual é o real significado deste princípio desta festa. Aí o livro de Hebreus vai dizer, no capítulo 9 vai dizer assim, ó, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre, né? Ali vai começar a descrever tudo o que acontecia, e quando chega no versículo 11, diz assim, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote de bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Versículo 15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamado. E no capítulo 8 vai dizer assim, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é, possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse que oferecer. Jesus ofereceu a si mesmo. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por quê? Porque Cristo ele não era levita, ele veio oriundo da tribo de Judá, os quais ministram em figura das sombras das coisas celestes. Figura! Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Agora, pois, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente,
quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança não é a mesma, é superior, e as promessas são superiores. Capítulo 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. E ainda no capítulo 8, no versículo 13, diz assim, ó, quando ele diz nova o quê? Nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado está envelhecido e prestes a desaparecer. Bom, poderia tratar tantas coisas aqui a respeito desse assunto, mas o ponto em questão era esclarecer os irmãos a respeito das 3 reuniões solenes e das 7 festas que o povo de Israel tinha que cumprir como obrigação. Você conseguiu entender agora? A festa, o ritual de iniciação da Páscoa, ele tinha um início num dia e terminava no outro. Essa era a primeira reunião solene. Sim, a Páscoa faz parte. A morte do Cordeiro, sim, faz parte. Você dizer que, não posso dizer que a Páscoa não significa que Jesus morreu. Não, significa. Mas para nós hoje, como cristãos, tem muito mais significado nós entendermos que Jesus Cristo está vivo e nós estamos juntamente com ele. Juntamente com ele fomos ressuscitados. Primeiramente espiritualmente, mas depois, como 1 Coríntios vai apontar, Cristo, as primícias dos que dormem, e nós seremos ressuscitados na primeira ressurreição e seremos apresentados juntamente com ele no dia da sua vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que nós possamos crescer em graça e em conhecimento.